Salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui no Papo Previdenciário. Toda sexta-feira a gente está por aqui respondendo seus comentários. Então, comenta, porque às vezes o pessoal fala, doutor, mas você não responde meu comentário. Você tem que comentar e acompanhar o Papo Previdenciário, porque a gente está aqui para te responder. Mas se você não acompanhar, você nunca vai saber se eu respondi ou não. Perfeito? Primeira pergunta que eu tenho aqui é da Miriam. A Miriam pergunta o seguinte: boa tarde, tenho 57 anos, sou deficiente auditiva, bilateral. Perda severa. Tenho quase 14 anos de contribuição. Eu tenho direito à aposentadoria? Sou inspetora de alunos e tenho muita dificuldade no meu trabalho. Miriam, olha, depende, tá? Por que depende essa situação sua aqui? Você falou que é inspetora de aluno. Qual o regime de previdência que você está aí? É regime geral, regime próprio? Qual que é a sua situação? Se for no regime geral, você vai ter que esperar um pouquinho mais. Por quê? Porque você vai ter que ter 15 anos de tempo de contribuição para conseguir aí a aposentadoria da pessoa por idade com deficiência. Você tem apenas 14. Segundo requisito, essa deficiência tem que abranger, né, esses 15 anos. Essa deficiência já faz mais de 15 anos que você tem ela. Terceiro requisito é a idade que você já comprovou. Então, você já tem a idade, precisa de 55, né? Você já tem 57, perfeito. Seu tempo de contribuição está faltando apenas um aninho, se for aqui no INSS, né? Então daqui a pouco você preenche, você tem 14, mais um já dá 15, e provar esse período de deficiência durante 15 anos também. Preencher os 3 requisitos, pode pedir que você vai conseguir, tá bom? Lembrando que o INSS tem que te reconhecer como deficiente também, ok? Vamos lá, outra pergunta que a gente tem aqui é da Rebeca. Rebeca pergunta o seguinte: eu posso me aposentar como deficiente sendo proprietária de MEI? Bom, pessoal, para quem não sabe, MEI é um microempreendedor individual. Então a pessoa abre, né, como se fosse uma empresa para poder trabalhar. E você aposentando por deficiência, pode sim, viu, Miriam? Você pode, desculpa, Rebeca, você pode sim aposentar por deficiente e continuar trabalhando na condição de microempreendedora. Lembrando que a aposentadoria por deficiente é diferente da aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, você não pode trabalhar, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Aposentadoria por deficiente, sim. Aposentadoria por invalidez, não. Ok? Outra pergunta que a gente tem aqui é do João Joselito. Vamos lá ver o que ele perguntou pra gente. Boa noite, doutor. Muito boa noite. Trabalho como motorista de uma empresa. Na jornada de trabalho eu passei mal. Minhas pernas ficaram com dormência, meus braços e meus dedos das mãos agarrando e muitas dores na coluna. Fui para o hospital, o médico me deu os dias e depois meu médico me afastou. Eu tenho direito ao CAT? A empresa não fez registro nenhum. Bom, pessoal, para quem não sabe, CAT é Comunicado de Acidente de Trabalho. Sr. João, aqui vai depender. Esse problema que o senhor teve, dormência nas pernas, nas mãos, foi em função do trabalho do senhor? Pode até ser, né? Por quê? Porque o motorista, pessoal, de caminhão, ele fica muito tempo sentado, sempre na mesma posição. Então isso normalmente dá muito problema na coluna, o que gera problema nas pernas. Então, se for comprovado, né, se ficar reconhecido que você teve esses problemas, esse afastamento em função do trabalho do senhor, porque a gente tem 2 tipos aí de acidente. A gente tem um acidente típico, que a pessoa, por exemplo, cai de uma escada, quebra a perna, né? E a gente tem o acidente atípico, que é aquele que em decorrência da função da atividade, tá? Não necessariamente você sofreu o acidente em si, mas em decorrência da atividade, que a gente fala de esforço repetitivo, lesão por esforço repetitivo, você sofreu aquele acidente. Se for essa situação, sim, você tem direito ao CAT, pode solicitar aí para a empresa. Legal? Outra pergunta que a gente tem aqui, próxima pergunta, é do Nelson. O Nelson pergunta o seguinte: após ser negado o benefício judicial, qual o prazo para entrar com o pedido no INSS? Aguardando cirurgia na coluna, fazendo fisioterapia sem condições de trabalhar. Olha que pergunta interessante, né? Então, assim, primeiro, né? Se eu entrei com um processo judicial, um auxílio-doença, o INSS negou meu auxílio-doença, entrei com processo judicial, foi negado na justiça o meu processo judicial, eu posso entrar com um processo administrativo novamente? A resposta é sim, porque você vai ter que comprovar uma nova incapacidade. Então, quando você entrou com o processo judicial, você estava discutindo aquela incapacidade, por exemplo, de 2022. Hoje, você vai fazer um novo pedido do INSS, você vai ter que comprovar a sua incapacidade atual, de 2024. Então, aquilo que foi discutido no processo judicial, que a gente fala, não faz trânsito, não faz coisa julgada nesse novo pedido, porque é uma nova situação, um novo fato, um novo evento, uma nova incapacidade. Então, Sr. Nelson, a resposta é sim,
pode fazer o novo pedido aí no INSS. Qual o prazo? Não tem o prazo, sempre que o senhor estiver incapacitado. Então o senhor pode fazer um novo pedido no curso do processo judicial, o senhor pode fazer um novo pedido no INSS no final do processo judicial, independente do prazo, desde que o senhor comprove a incapacidade. Então ficou incapacitado, mesmo se tiver com processo judicial, pode fazer um novo pedido no INSS. Ficou incapacitado, já acabou o processo judicial, pode também fazer novo pedido no INSS, independente do prazo, o que vai mandar aí a sua incapacidade. Perfeito? Vem com a gente, pessoal, que na próxima semana tem vídeo novo. Até lá! Tchau!